ficar gravada agora, a partir de agora. E eu vou falando das questões, tá? O que é brincadeira, Gabriel? Essa brincadeira dentro da nossa parada aqui, tá legal? A primeira questão eu vou ler e a gente vai pensar nas respostas e vai refletir. Primeiro que acertar, tá? Então, eu vou anotando, hoje é dia 28, eu vou anotando aqui, vou prometer, né? A gente voltando no recesso. Prometer uma gracinha aí, é um bombonzinho, tá? Uma coisinha assim. Então, um presente bem humilde, tá? Mas de coração, né? Então, aqui, ó. Questão número 1, vamos ver quem vai acertar, tá? Terceiro Mercúrio. Gente, que Deus abençoe as palavras de Bernardo, que eu consiga, né, atingir meu ápice do enriquecimento, porque aí sim eu faria isso, Gabriel. Bernardo, pode deixar. Na brincadeira, assim, é uma coisa simbólica, Bernardo. Pode ser um carrinho de chocolate, né? Ai, ai, criatividade pra gente aqui. Pois é, Alan, esses aí eu tenho anotado, mas vocês vão me lembrar, viu? Vamos lá então para a primeira questão, gente. Deixa eu abrir meu arquivo aqui, vou fazer a leitura, tá? E a gente vai revisar. Depois a gente vai entrar no outro assunto. Tá legal? Olhem. Ô, João, compartilha pra gente também, porque eu tô usando o celular e fica difícil caindo lá no Classroom. Como é que é, meu? Volta aí a pergunta, não entendi, não? A tela da atividade pra gente? Não tem como, não? Ah, tá, tem. Não, tem sim, tem sim. Tem, Também tem. no celular. Eu assisto pelo celular. Ah, tá, beleza então, Mel. Tranquilo. Deixa eu só. Como é que eu posso dizer aqui? Passar para vocês aqui. Pera aí, só que eu tenho que. Pelo arquivo. Pera aí. Eu vou descobrir como é que faz isso aqui, pode ter certeza. Estou forçando aqui, peraí. Formatação aqui, deixa eu só ver aqui. Eu estava ouvindo os Beatles, como diz os meninos. Deixa eu ver aqui. André Matheus. Bom, então tá aqui. Deixe-me ver com vocês aqui. Então, acho que vai dar para reproduzir aqui. O Bernardo tem professor devendo para nós que nem dá aula mais em MOOC. Ai, ai, Bernardo, minha premiação, tá? Ela é válida para 2020, viu? Não pode passar disso, não, porque senão aí me quebra. A gente não tá indo. Peraí, que coisa. Eu acho que até 2020 a gente volta. Até 2021, quer dizer. Até o Natal chegando tá bom, né, gente? A festa junina já não vai ter mesmo. Mel, Lu, que estão olhando pelo celular e demais meninas e rapazes, eu acho que eu consigo projetar agora vocês. César, eu vi esse comentário também, mas sinceramente, tem que ter juros, ó, fala sério. Fala que. Exatamente, César, eu tô assim, ó, já pensando assim, não tô preocupado mais com essa data, não. O que o meu pensamento realmente é fazer o máximo que pode, assim, apresentar algo de melhor qualidade para vocês, tá? Então, assim, eu trabalho fazer de melhor qualidade, vocês podem fazer isso também, estudar com a qualidade que tem condição de estudar, tá legal? Então, assim, acho que é por aí que a gente, né, desgasta menos, então, tá? Eu acho que é isso, não vamos ficar nessa onda de, e agora, o que vai ser? Lamentando também não, acho que saúde vem em primeiro lugar, né? Nós temos que pensar por esse lado aí, e aí ressignificar essa paradinha, né? O que é melhor, né? Na real conjuntura é fazer isso. Mel, Lu, meninas, rapazes que estão só pelo celular, conseguem visualizar a minha tela? Sim, João. Ok, então, meu anjo, vamos lá então. Pessoal, essa questão aí foi uma questão de uma prova de vestibular da Estadual de Londrina, lá no Paraná, por sinal, tá? Peraí, mas foi essa que eu mandei para vocês, não foi?
Pera aí, gente. Foi essa mesma? Oi, João. O meu é Ah, a atividade aqui. ah, Foi tá. Então essa tá. mesmo. Tá bom. Ah, não, beleza, beleza, beleza. Tá certo. Não, eu que confundi aqui, que eu tava fazendo uma revisão com a turma do intensivo e confundi aqui. Ó, vamos lá. Os primeiros relógios baseavam-se no aparente movimento do Sol na abóbada celeste e no deslocamento da sombra, projetada sobre a superfície de um corpo iluminado pelo astro. Aí vem, né? Considere que isso é só uma descrição que todo mundo já conhece. A Terra é esférica e seu período de rotação é 24 horas no sentido oeste-leste, tá? É o movimento da Terra no sentido oeste-leste, só que eu tenho o movimento aparente do Sol, que é o sentido contrário, tá? O tempo gasto a cada 15 graus de rotação é de 1 hora. Aí eu tenho o triângulo Brasília, centro da Terra, Lusaka, Zâmbia, tá? Forma em seu vértice um ângulo central, em seu vértice central, um ângulo de 75 graus. A hora marcada em Lusaka, no relógio solar, quando o Sol está a pino em Brasília, é... Gente, eu nem preciso fazer conta, né? Eu nem preciso fazer conta. Primeiro, alguém aí já sabe a resposta? E se souber, escreve para mim aí no chat. Aí pelo nome eu vou anotar aqui. Lincoln falou 16. Peraí, 16? Não, a letra A, B, C, D, U, E. Não tem 16 como opção de resposta, não, Lincoln. Lincoln falou a letra D, 17. Ô, Lincoln, você é o cara, meu brother. Você é o cara. 16. Agora, por que é 17, Lincoln? Vamos ver se Lincoln consegue explicar para nós aí. Meu amigo Lincoln Luiz, esse atleticano. Gente boa, mas é atleticano, né, Mel? Você é louco. Vamos entender por que aqui, moçada. Ó, primeiro, o Sol Apino. Ele é Corinthians. Vixe, segura a carteira aí. Arthur falou que é 17 mesmo. Pelo chat é ruim. Ah, abre o microfone, Lincoln. São todos ouvidos. Você quer abrir o microfone e explicar? Eu tô a fim de ganhar uns pontos de participação. Não vi quem tá falando é Gabriel? Arthur? Arthur? Vamos lá, É, Arthur, então. Expõe a olha, sua seu raciocínio. sol a pino é horário de meio-dia. A Certo. cada 15 graus, aumenta 1 hora. 75 graus é 5 vezes 15 graus, então são 5 horas de diferença. Como o Brasil está a oeste de Lusaka, então seria uma adição para encontrar a adição de 5 horas para encontrar o horário local de Lusaka. Dá Boa, 17. garoto. Boa, garoto. Muito bom, Arthur. Show de bola, né? Show de bola, Arthur. Então, é o seguinte, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Palmas para você também, Arthur. O Lincoln ficou com uma certa vergonha para explicar, né? E tudo, mas a gente entende, isso é muito de cada um mesmo, tá? Mas, então, seguinte, 17 horas, letra D de dado, tá? Bruna tá chegando atrasada. Daqui a pouco eu vou deixar o povo entrar mais, não. Esse povo para de Rubinho Barrichello só fica por último, né? Então, pessoal, o que é o seguinte: o centro da Terra é a referência do cálculo da angulação, né? Que nós temos da longitude. Arthur bem pontuou: 15 graus, 1 hora de diferença, 75 graus, 5 vezes, né? 15 graus, né? Então, 75 é 5 vezes 15. Então, 5 fusos ou 5 horas. Indo para leste, a hora adiantada, então 12 mais 5, 17, tá? Poderia ser 12 menos 5, que daria 7 horas? Não, não seria, não poderia ser, tá? E assim, a questão, ela até foi generosa em deixar isso aí para vocês, tá bom? Muito bom, então. Questão número 2, pessoal. Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva a corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor rosa choque. Anotei a posição da data. 40... Anotei a posição e data. 49 graus e 49 minutos norte, longitude 23 e 49 oeste. Tampei e joguei na água.
Nunca imaginei que receberia uma carta com foto de um menino norueguês segurando a bolinha e a estranha nota. No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é: vejam os itens, quem já souber, marca aqui para mim, leiam aí, meninas e meninos. Eu não vou ler agora não, vou deixar vocês fazendo a leitura aí, tá? E já volto para falar a resposta. Camille respondeu então a letra C. Vamos aos nossos, né, universitários. Vamos consultar os universitários aí, né, os futuros acadêmicos. Ingressos, né, do ensino superior. Tá, não pera, não pera. Não pera, não pera, não pera, não pera, não para, não pera. Camila, está certa disso? Ou você fica com a letra A mesmo, então? Posso ver se está certo ou errado? Então, vamos lá. A letra A. No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é... A resposta está... exata! Muito bem, Camille, muito bem. Parabéns, você acertou, minha querida. Por que você chegou a essa resposta, minha querida? Camille. Terceiro Mercúrio. Vamos ver se Camille vai ganhar, né, o bombonzinho. Quer dizer, ela já ganhou, né? Mas por que a resposta é letra A, Camille? Você consegue explicar para nós aí? Cri, 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 cri. Uai. Mineira, como boa mineira, uai. Sou. Foi pela definição mesmo. Gente, o que são coordenadas geográficas? A informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. E esse é o caminho mesmo da definição para coordenada geográfica, tá? Agora a letra B fala assim: a relação que se estabelece entre distâncias representadas no mapa e distâncias reais, isso é escala. C, registro de que paralelos são verticais e convergem para os polos, e meridianos são círculos imaginários horizontais e equidistantes. Então nós temos uma inversão aí, né? Os paralelos são horizontais e os meridianos são verticais. A letra D, a latitude como distância em graus entre um ponto e o meridiano de Greenwich. Isso aí seria longitude, e o contrário do restante da frase seria, então, a latitude. Por isso está, então, tá, como resposta correta, a letra A. Agora o seguinte, questão número 3, vou marcando aqui, ó, Palm Jumeirah é uma das 3 maiores ilhas artificiais do mundo, localizada na costa de Dubai, no Emirados Árabes. As formas de relevo resultantes da ação antrópica são denominadas, tá? Eu falei isso aí na aula de relevo, aquela aula gravada que vocês assistiram, tá?
Letra A, relevos tecnogênicos e predominam em áreas urbanas, onde morros são eliminados da paisagem ou são acrescentadas novas áreas antes ocupadas por rios, mangues, mares e lagos. Letra B, dobramentos modernos que se originam em períodos geológicos recentes, como o terciário na era cenozoica. Item C, planícies litorâneas ou costeiras e predomina o processo de sedimentação que ocorre constantemente por movimento das águas do mar. Depressões relativas e apresentam superfícies formadas por processos de erosão em altitudes mais baixas do que as do relevo circundante. Letra E. Recifes de coral e aparecem no mar proximamente às costas, podendo ter a plataforma superior emersa formando ilhas. Quem será o primeiro candidato a apontar uma resposta para mim, por favor? Quem já respondeu não vale não, viu, gente? Quem já respondeu e acertou, é claro, né? Sem medo de ser feliz. Onde estão vocês que procuram e não vejo para me dar uma resposta e me deixar muito feliz? Tô procurando a musiquinha aqui de palmas aqui, mas eu não tô achando. De aplausos, né? Aplausos. O que aconteceu? Tá todo mundo muito calado. Olá? Tem alguma coisa errada. Ah, tá. Agora tá saindo som, gente? Tá. É porque a conexão aqui do fone de ouvido não estava encaixada direito, não foi mal. Gabriel aqui então, né, marcou a letra A, vamos ver se ele tá certo e tal. Seguinte, voltando aqui então. Palmo Jumeira é uma das 3 ilhas artificiais do mundo, então ela não pode ser dobramento moderno, porque é uma formação natural, letra B. Não pode ser uma planície litorânea ou costeira, porque isso aí é um relevo, naturalmente falando, é formado pelo meio natural, tá? É na beira da praia. Depressão relativa é uma forma de relevo rebaixada. Também entra como sendo uma forma natural de relevo. Recife de coral, a mesma coisa. Isso é provocado pela ação da natureza. Então, gente, aí eu coloquei essa questão pensando na palavra, tá? Então, por isso podemos dizer que o nosso amigo Gabriel, então, acertou. Eu achei o sonzinho das palmas. Gabriel, palmas para você. Boa, Gabriel. Boa, boa. Ó, então, o que é um relevo tecnogênico, gente? Lembrem disso, tá? O relevo tecnogênico
Ah, tá, beleza, André. O relevo, tranquilo, meu brother. O relevo tecnogênico é aquele, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, construído pelo homem, tá? Então, é o ser humano que constrói aquele relevo. Então, aquela ilha artificial, tá? Construída pelo homem, tá bom? Ok? Então, esse é o relevo tecnogênico, tá? Eu não lembro de onde foi essa prova, mas houve também uma questão da FUVEST que falou sobre essa expressão, tá? O relevo tecnogênico. Eu comentei rapidinho com vocês isso na aula de classificação do relevo. Estava lá gravada lá no YouTube, né? Não sei se ainda está, tá? Mas, meu amigo, Gabriel, não pedi para explicar, porque realmente é um assunto que passou bem rápido, né? Então, agora todos estamos sabendo. Agora eu quero ver, né? Cadê minhas gêmeas favoritas aí, né? Melissa e Luísa do Terceiro Mercúrio. Vamos ver se minhas gêmeas, então, vão aparecer para me responder a questão número 4. Mel e Lu. Lu e Mel. Número 4. A população economicamente ativa brasileira está ficando mais velha. E o número de jovens que ingressam na população em idade ativa, PIA, é cada vez menor, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do IBGE. Não trabalhei esse assunto com vocês, não, né? Mas é conteúdo. Trata-se do movimento natural da economia, mas que trará consequências importantes para empresas. Esse cenário tende a proporcionar a médio e a longo prazo, letra A, um menor crescimento da disponibilidade de mão de obra e diminuição de oferta de possíveis profissionais capacitados. B, um achatamento salarial em todas as etapas da produção, quando a mão de obra será gradativamente substituída pelas máquinas. C, uma redução nos custos da previdência social, nos gastos com saúde, principalmente com educação. Letra D, uma diminuição dos investimentos para capacitação profissional devido à redução da concorrência entre trabalhadores que procuram emprego. Será que... Eu falei Mel e Lu, mas brincando, gente, mas qualquer outro de vocês que quiserem responder, tá? Sou todo ouvidos. Qual que é a resposta correta, então, para essa questão? Quem será, né, ou quem serão os primeiros a responder aí? Gente, não vale colar não, viu, pessoal? De repente alguém está querendo ali buscar na internet a resposta e tal. Não vale colar não, viu? Sejamos honestos, tá? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Isabela Catarucci. É Catarucci, Catarucci, né, Bela? Isabela falou que é a letra A. Vamos ver se a Isabela tá certa. Se ela estiver certa, ela terá, então... Ô, Bela, pronuncia Catarucci ou Catarucci? Catarucci 1, Catarucci 2. Qual que pronuncia? Pode falar, Bela, no microfone. Catarucci? Ah, tá, beleza. Beleza, Bela. Ok. É de origem italiana seu nome, você sabe? Sobrenome? Os italianos. Arthur marcou a letra C. A minha família já é de descendência espanhola, então tá ali pertinho também. Europeus. Gabriel também iria na A. Calma, Bela, calma, vai. Por que Arthur aí, eu ia nascer e tal, e Arthur falou que tá certo? Pode ser assim, não. Maria vai para as outras, não. Ou Isabela vai com os outros. Gente, E a justificativa? por obséquio, O sistema de previdência social é baseado em um esquema de pirâmide. Não daqueles tradicionais, tipo telemarketing, essas coisas, mas sim de pirâmide mesmo. Porque seria uma base muito ampla de produção de riqueza, sustentando uma, uma comunidade, um conjunto de pessoas não ativas economicamente, que seriam os aposentados. E conforme o número de aposentados cresce e essa base economicamente ativa diminui, há uma redução no custo de previdência social, consequentemente os gastos de saúde e principalmente com a educação. entendi, Arthur. Meu brother, a interpretação sua tá bacanérrima, tá?
mas deixa eu só fazer uma pequena ressalva. Aí que entra, Arthur, quando se fala da população economicamente ativa ficando mais velha, o número de jovens cada vez menor. Refletindo, Gabriel, porque eu estou refletindo o que ele falou, e muito pontual aqui, por sinal. O que acontece nessa estruturação de pirâmide, como você falou, Arthurzão, é que justamente esse cenário a médio e longo prazos, né? O que pode provocar, né? O que pode provocar? Eu vou, assim, entrar bem no que você falou aí agora. Redução nos custos de previdência, vou ter menos idosos. Verdade. Só que aí, Arthur, menos idosos, tá? Implica um gasto maior com saúde, né? Então, eu não vou ter uma redução nos gastos com a saúde. Eu vou ter uma ampliação dos gastos com a saúde, sobretudo a terceira idade. Aí você pensa, Mas os gastos da saúde não são baseados em impostos? os gastos da saúde são baseados em impostos? Sim, Sim, porque a exato. captação de impostos Teria uma tendência de diminuir, é isso? teria uma tendência não de diminuir a oferta, a demanda de saúde, mas sim a arrecadação governamental para investir em saúde. Entendi. Você está falando de diminuir a arrecadação governamental para investir em saúde, né? Aí que tá. Sim. Tá, beleza, meu brother. Arthur, então, seguinte. Quando isso acontece, tá? Quando isso acontece, é importante que eu recorde, é o que Gabriel falou também, né? Essa parte aí. Menos idosos gasta mais com saúde. Nós temos, Arthur, uma carga de tributos ainda muito elevada no Brasil, que se traduz assim com quase a quantidade de impostos, né, em valores proporcionais ao salário, é claro, que os Estados Unidos têm com a sua população, né? E aí o seguinte, o sistema público de saúde, ele recebe um dinheiro, sim, ligado à questão dos trabalhadores, né? Então, quem faz parte da população economicamente ativa, ou da PIA, que é a população em idade ativa. Mas aí, meu querido, eu tenho uma questão, que é o seguinte, daqui para frente, se a expectativa de vida aumenta, Arthur, eu vou ter que gastar mais. Agora, se o dinheiro da tributação dos impostos, ainda assim alto, né, não for suficiente, o governo vai ter que se reorganizar. O problema maior, né, é arcar com os custos da previdência social, né? É gastar com os custos de aposentadoria. O problema maior é isso. Mas eu estou tirando os custos da previdência, mudando o contexto de aposentadoria e, por outro lado, estou melhorando, né, ou melhor, ampliando os gastos com a saúde quando se fala, por exemplo, da terceira idade. Arthur, deixa eu só te dar um exemplo real aqui, meu brother. Deve ter uns 4 ou 5 anos que começamos a falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Qual foi a faixa etária que começou a campanha de vacinação contra a gripe? Foi a faixa etária dos idosos. Não sei se você recorda das pessoas falarem que os idosos, eles tinham um receio de vacinar, achando que o governo queria matar eles, né? Não, essa vacina aqui vai fazer eu morrer, não vou tomar. E demorou um tempo para que isso caísse no gosto, na aceitação, né? Tanto que nas primeiras levas, então, sobrou vacina. O que o governo, então, foi fazendo aos poucos? Foi criando uma escala de vacinação. Primeiro idosos, depois aí veio, né, os profissionais ligados à área da saúde, né? Médico, enfermeiro, tá? Tem a população carcerária, né? Tem os que têm contato com o público, né? Profissionais que trabalham no setor de comércio, prestação de serviço, né? Bancos, lojas, supermercado, padaria e tal, professores, né? Então começou a criar essa linha, certo? Então, a expectativa de vida maior, meu querido, ela vai implicar essa situação desses gastos maiores, sim. Agora, se o governo vai desembolsar mais, bom, pode ser que sim, mas não tão elevado seria o valor, porque o governo entra recentemente, Arthur, numa linha de parceria com o sistema privado, né? Então, as chamadas PPPs, que são as parcerias público-privadas. Então, o governo pode ter o apoio de alguma empresa, né, do ramo privado, para ampliar um processo de atendimento à saúde. Alguém que abriu aí para falar? Não vi quem foi, não?
Alguém queira completar? Arthur, você está acompanhando meu raciocínio, meu brother? Sim, sim, estou. Ok, então. Aí o seguinte, o que acontece? Por que eu vou gastar mais com saúde? A campanha dos idosos, ela vai necessariamente conduzir para esse processo. O seu raciocínio, Arthur, naturalmente, ele não é de todo errado, não. Mas aí, quando o Gabriel falou que eu fiquei com aquela cara estranha, porque eu fiquei pensando, palavra por palavra, conexão por conexão, né, que você usou para poder apresentar seu argumento, e muito pontual, por sinal, só que com essa ressalva, meu querido. O gasto com a saúde, então, ele tem a tendência, né, a ficar um pouco maior. Você vai pensar por outro lado assim, João, mas aqui, e os impostos que até agora não entrou na minha cabeça? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Gabriel, na década de 80, o Brasil era um país de jovens. Hoje é um país de adultos que está na fase de envelhecimento. Na década de 80 tinha um gasto com saúde, só que era mais voltado para os jovens, para a taxa de natalidade, né? Então, assim, para hospitais, para maternidades, para escolas e creches públicas, né? Então, hoje não se justifica ter tantas escolas e creches públicas, né? É porque o número de nascimentos hoje é menor. Então, é como se eu dissesse: estou deixando de gastar naquela população predominantemente de jovens, né? E já estou planejando para que eu continue, né? Gastar, ou se for o caso, aumentar o gasto com a população que hoje é de adultos e que até metade desse século chegará a ter como predomínio, né? A faixa etária dos idosos, tá? Arthur, você quer contra-argumentar aí? E tem todo o direito de fazer isso, meu brother? Sim, mas eu prefiro escutar qual seria a resposta correta primeiro. Tá bom, tá bom. Então vamos lá que eu quero te ouvir, meu amigo. E Ó, por quê? tá bom, beleza. Deixa eu só voltar. Cadê a questão? Aqui. Gente, então aqui, o cenário que tende a proporcionar médio e longo prazo, né? Aí o que acontece com a redução da população economicamente ativa, né? Tendo menos adultos, né? Eu tendo uma população que está envelhecendo, eu vou ter um menor crescimento da disponibilidade de mão de obra, tá? Um menor crescimento da disponibilidade de mão de obra. Eu não estou falando de ter ou não empregos, estou falando de mão de obra, tá? E aí, gente, a tendência que eu posso ter também é a diminuição da oferta de profissionais capacitados. Por que eu vou ter uma diminuição dessa oferta de profissionais capacitados? Porque o que vem sendo plantado hoje, tá? É uma necessidade em se ter um emprego, tá? Por uma questão de sobrevivência. Mas quem hoje é empregado por questão de sobrevivência e não está integrado a uma formação, não, desculpa, a um emprego, que não está integrado ao emprego por conta de uma qualificação, e sim por uma mecanização, tá? Aí eu vou começar a perceber a diminuição de profissionais capacitados, porque estamos na fase da quarta revolução industrial, estamos na fase da proliferação do uso, né, da ferramenta da internet, estamos na fase da inteligência artificial, né? Então, a quantidade de empregos que é automatizada hoje, né? Aquele trabalho que é mais mecânico do que de pensar, né? Então, o trabalho mais mecânico do que o trabalho pensante, ele vai sim se perdendo em função, né, do que a gente chama de desemprego estrutural ou tecnológico, né? Então, vai cortando o emprego desses aí, e a realidade, até, Arthur, para a gente completar essa condição atual que a gente vive, algumas empresas, dependendo do ramo que trabalham, muito provavelmente vão continuar, mesmo após o fim da pandemia, né, com uma parte expressiva do trabalho home office, que então estão acelerando. Já era previsível isso nos próximos 2, 3, 5 anos aí, tá? Mas o que eles fazem frente à realidade da pandemia? Estão acelerando o modelo home office, o custo envolvido com o trabalhador vai ser menor, e é claro que o contingente de trabalhadores vai diminuir. E aqueles que vão ficar desempregados, tá, vão tentar se reinserir em novos empregos, mas aí talvez não terão qualificações. Não terão qualificações por quê? Porque não foram preparados para aquilo, tá? Porque a coisa apareceu de uma vez, né? Então, assim, alguns professores que não conseguiam, por exemplo, eu estou falando de
eixos educacionais, entre escola pública, estadual, municipal, ou federal, né, escola particular, em Montes Claros ou no Brasil como um todo, não sabiam manusear uma ferramenta da internet, né? Então, assim, alguns professores mais antigos não sabiam. Então, assim, não tinha capacitação, então teve que aprender aos trancos e barrancos ou buscar suas alternativas para conseguir atender a necessidade, certo? Mas e lá fora, quando eu tenho uma situação mais complicada, tá? Então, assim, aquele profissional que entrou no novo emprego. Um vídeo chamado Divergência, tem um pouco mais de 4 minutos, pessoal, no YouTube, ele fala muito sobre isso, as profissões do futuro, tá? Hoje, é claro que eu acho que tem uma parte ali que eu vejo um tanto quanto exagerada, mas, por outro lado, faz sentido. Eles falam que a grande parte das profissões que hoje existem, tá? Elas não vão existir daqui 50 anos, tá? Elas não vão existir, muitas vão deixando de existir, tá legal? Então, por isso que, por esse processo evolutivo da tecnologia, então a capacitação ela não vai acompanhar na mesma proporção, que faz com que a gente vai tendo uma tendência de profissionais menos qualificados. Com a palavra agora, meu nobre e estimado aluno Arthur. Pois bem, se a capacitação de mão de obra não seria um termo contraditório? Peraí, Não é uma Arthur. pergunta retórica. É Peraí, uma pergunta retórica. tá. E a diminuição da oferta de profissionais capacitados. A capacitação seria o que mesmo que você falou? Um termo contraditório. O que seria essa capacidade profissional? Seria exercer sua profissão apenas ou exercê-la bem? Mas se é exercê-la bem, como podemos avaliar se é boa ou não é? Por exemplo, dos professores. Você mesmo citou aí. Sim. Guilherme, que é o nosso professor de literatura, ele é o que mais tem dificuldade para mexer nessas tecnologias. Nos primeiros instantes, ele não sabia mexer muito bem, mas passou um mês, ele já sabe agora. Ele Sim. aprendeu, ele já é capacitado, ele já está exercendo sua profissão. E outra coisa, capacidade seria o quê? Seria potencial de ação? Se for uma profissão que exige uma capacidade de ação, há uma redundância. Porque, afinal, se esse profissional já está exercendo essa profissão, é porque ele já tem a capacidade de exercê-la. Certo. Aí se pergunta, mas e aqueles professores que não são formados? Tipo, na cidade interior, tem professor que nem é formado em física, mas dá aula de física e tudo mais. Pois é, aí que entra outra contradição. Ele é um professor. Ele pode ser ou não capacitado, ele só não tem o seu curso superior. E outra coisa, muitos professores, muitas pessoas que têm curso superior não são boas, podem até ser piores pessoas que têm ou não um diploma, mas como posso dizer? Tipo, o cara tem um diploma, mas ele não é tão bom profissional como aquele que não tem. Ele não é tão bom profissional como aquele que pode não ter. Não é uma regra obrigatória. Entendi. Dizer que é capacitado ou não é bem complicado, entendeu? Não, Arthur, faz todo sentido essa análise que você vem pontuando aí, mas aqui é onde eu entro, né, nessa questão, que eu estou tentando olhar aqui, mas eu não estou achando qual que é a fonte desse vestibular aí, porque a abordagem, né, igual você pontuou a letra C, o fato dos gastos com saúde, né? Que em vez de reduzir, eu falei que vão aumentar, de fato isso acontece, né? Então invalida a letra C. Aí quando eu chego para a letra A, o que eu vou entender, né? E agora assim, eu, João, aqui na minha interpretação, para tentar te ajudar nessa coerência maior aí. E se não for, nós vamos continuar falando sobre isso, que eu adoro conversar com vocês, né, sobre essa situação. Mas eu acho melhor manter a discussão para outro lado, senão toma solo todo. Tá. Ana Cecília falou que é da UF, tá? Federal de Uberlândia. Deixa eu só então
fechar essa análise aqui, que depois a gente pode debater então pelo Zap, né? Trocar uma ideia então, né? Sim. Então, Pode ir para a próxima. tá bom, mas eu vou só fechar isso aqui, Arthur, só para avaliar o seguinte: quando se fala da diminuição de oferta de profissionais capacitados, então, assim, o capacitado é aquele que está especializado naquela função, que bem ou mal ele faz. O professor, ele pode ser um exímio professor, como você mesmo disse, né? Deu o exemplo do professor de literatura, aqui, Guilherme, ele teve dificuldade, hoje ele já está habituado. Mas ele foi capacitado para dar aula, ele foi qualificado para ser um docente no molde tradicional. Ele não foi capacitado para ser um docente de uma educação remota. Ah, sim. Você entendeu? Agora entendi. Arthur, aí... O termo capacitação foi utilizado de modo como regular para exercer tal profissão ou não. É mais ou menos por esse lado. Como um curso superior, como um curso técnico, essas coisas, não? Isso. Você sabe qual que é a diferença do EAD? Tem muito aluno que chama essas aulas nossas aqui de EAD. E na realidade não é EAD, educação à É distância. ensino remoto. Exatamente, ótimo, garoto. É ensino remoto. Porque o EAD, o professor põe lá as informações, o aluno vai estudar e marca um momento para poder trocar uma ideia. Não é? Então, assim, é o estudo dirigido, né? Aqui não, aqui a gente falando ao vivo, comentando e tal. Esse ensino A remoto. linguagem é muito interessante. Como é que é? A linguagem é algo bem interessante. EAD é a sigla para ensino à distância? Uhum. Ensino remoto não seria algo sinônimo a ensino à distância apenas pelos termos, separadamente, formando um conjunto semântico, sem ter essa carga técnica de dizer que EAD é para um curso técnico, para uma formação de universitária. E ensino remoto também é um EAD, é um ensino à distância. Entendi o que você está falando. Mas o fato é que é o seguinte, que no ensino à distância, no conceito original do termo, que isso já tem mais de 10 anos que surge, educação à distância, ensino à distância, tem uma relação, Arthur, muito próxima com não o professor, mas sim o tutor. Você não tem um professor, você tem um tutor, né? O tutor que vai te direcionar, fala assim, um exemplo, tá? O assunto de população. Aí você vai fazer um ensino, um segundo grau à distância, em 3, 4 meses, ou talvez em só 2 meses, 60 dias. E aí tem a matéria lá. O professor fala assim, coloca ali, o arquivo com a matéria está ali, você vai ler. Aí, no outro momento, o professor fala, e aí, tem dúvidas? Então, é uma modalidade de ensino distinta. Você entendeu? Em Houve um contrapartida... valor semântico atribuído a EAD, distinto de ensino remoto. Sim. A distância é muito pequena, igual você falou, realmente. Mas na prática, na aplicabilidade, tem essa distinção aí. Uhum. Tem muitos exemplos disso na linguagem. Tem muito o quê? Tem muitos exemplos disso na linguagem. Espera aí que a Arthur deu um eco aqui agora que eu não entendi. Espera aí que eu vou para um lugar mais calmo. Tem alguém arrumando casa aí, né, Arthur? Não, é que tá cozinhando, tá fazendo barulho de panela de pressão. Ah, tá, moço, que maravilha, hein? Uma moça, hein? E aí, meu brother? Muitos termos, principalmente geografia, tipo distribuição internacional do trabalho, termos como globalização, como... Tinha um termo que André tinha passado na atividade. Técnica... Pode falar. Tem muitos termos, principalmente nessas áreas técnicas como geografia, que eles são, assim, sinônimo a outros termos, só que eles têm uma carga semântica muito própria. Tem. Agora é o seguinte, Matheus, eu tô vendo uma pergunta do Matheus aqui no chat, eu respondi ele agora. Ô, Arthur, é outra coisa também que a gente fala. Se eu falar com você geopolítica e falar, por exemplo, geografia política, você entende que é a mesma coisa ou são coisas distintas? Eu entendo que são coisas distintas baseadas no contexto que você fala, porque você está falando de conceitos de geografia. Mas se fossem palavras dispersas, assim, sem um contexto,
As duas coisas, sim, são a mesma coisa. É porque geopolítica a gente vai pensar, né? A junção da geografia com a política, não é? Por exemplo. Uhum. Agora, só que é o seguinte, no significado essencial das palavras tem uma diferença. E aí que eu estava falando com os meninos do intensivo agora há pouco, inclusive esse assunto. Quando eu dou aula de geopolítica no terceiro ano, eu falo para a galera assim, moçada, primeira coisa antes de tudo, vamos saber o que é geografia política e o que é geopolítica. A geografia política ela vai trabalhar as relações de poder que existem dentro de uma nação. No caso, o Brasil, desde o livro O Espírito das Leis, lá do Montesquieu, cria a esfera dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Se eu estiver estudando essas três esferas aí, eu estou falando da geografia política, certo? Se eu estiver estudando a monarquia parlamentarista de qualquer país do planeta, eu estou falando da geografia política. Em contrapartida, a geografia política trata dessas relações de conceitos de território e territorialidade, né? Qual que é a relação comercial que eu tenho, tá? Qual que é a relação de fronteira que eu tenho com a Venezuela, que eu tenho com a Argentina, que eu tenho, por exemplo, com o Paraguai, né? Qual que é a relação de fronteira que os Estados Unidos têm com o Canadá, com o México, por exemplo? Então, essa relação de expansão territorial, essa relação de influência, num contexto global, é que trata a chamada geopolítica, entende? É um termo técnico da geografia. Exatamente, isso mesmo. Então, essas distinções são muito comuns. Então, assim, é bom, né? E aí, na sua linha de raciocínio, pelo que eu percebo, aí a minha sugestão para você é o seguinte, ó, um exemplo. Você leu a questão ali, aí você lembrou um exemplo, claro, né, desses gastos com saúde. Redução dos gastos com saúde, não, vai ter um aumento e tal. Aí vamos considerar que você entendeu que esse item estava errado. Aí você fala assim, mas esse capacitado aqui vai falar que está com dúvida, ressalvas. Aí quando você cria uma linha de duas interpretações, pode estar certo e pode estar errado, na entrelinha, para dizer que seu raciocínio não é de todo errado, não, da letra A, então você vai achar assim a resposta menos errada, digamos assim. Eu também poderia entrar com recurso ou você não recomenda? Nesse caso, sinceramente, eu falo que não seria uma questão de recurso, não, viu, Arthur? Eu falo que não seria uma questão de recurso, justamente pelo comparativo que eu te dei nessa última ilustração aqui. Profissional capacitado é outro termo técnico geográfico. Sim, sim. Uhum. Mas é bom ouvir isso de você, porque eu vou pegar algumas questões que vão pegar nesses detalhezinhos e vai ajudar até clarear um pouco mais a linha de raciocínio, e é legal. Sim, sim. Beleza? Depois de conversa no WhatsApp. Então, beleza, meu brother. Valeu. Então, deixa eu ver, antes de responder, Matheus, aqui, quem foi que respondeu primeiro a letra A? Deixa eu ver aqui, até tinha esquecido. Isabela, Bela Cataruzzi. Isabela, tá? Eu vou até anotar o nome de Bela aqui. Tá bom, é assim mesmo, gente, olha. E eu gosto, a gente erra aqui, porque aqui ninguém paga para errar, não, tá? E a gente consegue entender por que a gente errou. Gostei, Arthur, enriquecedora a sua participação. Pode deixar, Bela. Voltando às aulas, você vai me lembrar. Matheus me perguntou o que significa falar que um relevo é desnudacional. Matheus, desnudacional é a mesma coisa de um relevo pelado, tá? Quer dizer, sem cobertura vegetal, tá bom? Então, eu tenho a vegetação, eu tenho a árvore, eu tenho arbustos, eu tenho herbáceas. Se eu arranquei tudo aquilo ali e a terra está exposta, o relevo está desnudado, o relevo está pelado. Ok, Matheus Rodrigues? Vamos para a próxima questão. Terceiro Mercúrio, o negócio está quentinho, quentinho, quentinho. E deposicional, não, necessariamente, tá? Deposicional. Não necessariamente, Matheus, porque um relevo deposicional é aquele que recebe depósitos de sedimentos, tá? Então o sedimento vai acumulando aqui por cima. Não necessariamente vem uma cobertura. Essa cobertura que seria uma cobertura vegetal, uma cobertura orgânica, tá? Então, assim, eu não vou ter uma imagem aqui para poder mostrar a você. Deixa eu pensar aqui um pouquinho com meus botões. Deixa eu... isso aqui dá. Beleza, aqui, ó. Matheus, você tá me vendo, não tá? Aqui, ó. Então, aqui, beleza. Aqui, ó. Cada folhinha dessa daqui, então, da apostila aqui do Bernoulli, ela vai significar, Matheus, sedimentos, né? Aqui onde eu estou com minha mão aqui embaixo,
Eu vou colocar aqui minha caixinha de som, tá? Deixa eu só ver se vai me aparecer aqui, se eu apareço aqui bonitinho e tal, né? Deixa eu só virar um pouco mais isso aqui, inclinar mais aqui. Aqui, tá? Eu tenho a caixa de som, aqui é a rocha mãe, né? E aqui eu tenho a trituração que formou o solo. Então, o solo foi formado aqui, tá? O que acontece? Essa parte é a mais baixa do relevo, né? Então, vem sedimentos da parte mais alta, deposita aqui. Os sedimentos, eles vão incorporando aqui. Mas se não tem nada aqui, se não tem planta, não tem nada, eu falo que o solo está desnudado, o relevo é um relevo desnudado, tá bom? Porque esses sedimentos incorporaram aos outros. Agora, se começar a brotar alguma coisa aqui, então ele passa a ser um relevo com cobertura, tá? Um relevo coberto, tá? Um relevo com cobertura, no caso aí, então, vegetal, você entendeu? É nessa onda que a gente vai alinhar esses termos aí da geomorfologia. Conseguiu entender, Matheus? Falou, meu rei. Tamo junto aí, meu brother. Próxima questão, a questão número 5, galera. Acho que alguns já devem ter lido essa questão, inclusive, né? As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia. E tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, R$ 500. Sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. Mal vagava das casinhas ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão. Surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres, por entre a negrura das limosas, tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre lustrosos bancos de lavar. Vou pedir Guilherme para traduzir isso para a gente, né? Apertar a tecla SAP aí. Tá, dois uns termos bem diferentes, pouco falados aí. Nas cidades brasileiras, isso, gente, é uma cara típica de provas da Federal de Lavras, tá? Era, né? Hoje mudou um pouco, tá? A Viçosa também cobrava bastante assim, certo? Quando fala da prova de Juiz de Fora, o PISM, né? Seriado Juiz de Fora, costuma colocar essa parte da literatura e misturar para descrever um contexto geográfico. Nas cidades brasileiras, particularmente no último quartel do século XIX, tá? O que é o último quartel, né? O último quarto do século XIX, né? Então, de 1875 para frente, novas formas urbanas são constituídas, como cortiços e favelas. Sobre esse fenômeno é correto afirmar. Então, eu posso falar assim, João, não entendi bolhufas de nada nesse enunciado aí. Tá bom, beleza. Se já está perguntando na última frase aí, sobre esse fenômeno é correto afirmar? Que fenômeno? Cortiços e favelas. Vou marcar que está correto. Isso é clássico, essa forma de cobrança, gente, cuidado para vocês não confundirem, tá? Essa forma de cobrança seca e direta é clássica do país, tá? Ou país, como queiram chamar, viu? A expansão periférica no século XIX, cadê? Na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, teve significativa presença de cortiços, devido à chegada massiva de imigrantes japoneses, tá? Letra B. A primeira favela carioca teve sua origem no forte empobrecimento da população no contexto da crise cafeeira, na região serrana do Rio de Janeiro. Letra C. A maior concentração dos cortiços da cidade de São Paulo, presentes no último quartel do século XIX, localizava-se na porção mais central da aglomeração urbana. Essa questão é um pouquinho mais puxada, viu, gente? As primeiras favelas brasileiras se originaram devido à expansão da atividade industrial. Está dando reflexo aqui, vou ter que fechar a janela. As primeiras favelas brasileiras se originaram devido à expansão da atividade industrial no centro da cidade de São Paulo, no início do último quartel do século XIX. Item E. Nas cidades do Vale do Paraíba, durante a expansão cafeeira, os cortiços eram muito frequentes, por conta da presença de imigrantes italianos empobrecidos. Galerinha do bem, terceiro Mercúrio. Esquentando, vou tirar a minha blusa de frio aqui. Quem vai ser o primeiro candidato aí, né? Futuro integrante do terceiro grau do ensino superior
a responder essa questão para mim. Mariana Pontes marcou, falou que acha que é a letra D de dado. Vamos ver se mais alguém tem sugestão de resposta. A Toquinha ainda vai continuar. Ou então vou tirar a Toquinha e colocar, como diz os meninos, fala que é minha marca, aquele chapéuzinho. Peraí. E agora, pessoal, o visual. Mariana Pontes falou que é a letra D. Pagodeiro. É tipo isso, Gabriel. Você não tá falando que ficou minha marca isso aí nas aulas lá. Hoje é dia de TBT, amanhã é dia de sextar, né? Ou seja, eu sempre falo com os meninos, sextou, bebê. Ai, vem em mim, sexta-feira, sua linda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mari Pontes falou que é a letra D. Alguém mais sequencia uma resposta para mim? Eu tenho uns meninos do Focus pedindo para tirar a dúvida aqui, mas eu vou falar depois com eles. Vamos lá? Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Mari Pontes falou que é a letra D. Vou para a questão lá, moçada. Ô, Gabriel, agora que eu percebi aqui, né? Chapeuzinho do... Nossa, gente, agora é que apareceu para mim aqui esse negócio. Isabela Cataruzzi falou que é a letra D também, assim como Mari Pontes também. Tá, obrigado, Mari, por ter chamado aí para isso aí, tá? Gente, então vamos lá, rapidinho. Nossa senhora, o tempo não está passando rápido demais. Cadê? Não, depois eu falo isso aqui. Vejam bem, tá? Voltando no exercício aqui. Deixa eu pegar. Travou aí, Gabriel? Será? Ah, tá. Beleza, Mel. Deixa eu falar aqui com vocês. A resposta não é a letra A, mas também não é a letra E. Porém, eu vou começar de baixo para cima, tá? A letra E diz assim: nas cidades do Vale do Paraíba, durante a expansão cafeeira, os cortiços. O que tem AC, CS? Você falou IAC? Como assim, CS? Ah, tá. Se é AC, você vai de letra C, CS? Vamos ver se então. Então, beleza. Vamos ver se CS está correta. Vamos ver. Vamos causar um pouquinho de tensão. Rumem os tambores. Vamos lá. Nas cidades do Vale do Paraíba, durante a expansão cafeeira, os cortiços eram muito frequentes por conta da presença de imigrantes italianos empobrecidos. Primeiro, eu descarto a letra E, já que o reduto de italianos, tá, gente? Não estou falando que na região do Vale do Paraíba não tinha, não, mas o reduto de italianos fica no sul do Brasil, assim como, tá bom, dos alemães. Então, a marca impactante dos europeus, alemães e italianos ali foi no sul do país. O Vale do Paraíba é uma região cafeicultora, tá? E, assim, naquela época da produção do café, não havia essa presença expressiva de cortiços, não, até porque nós tínhamos uma presença, uma época, né, que já vinha marcando o fim da escravidão, né, 13 de maio de 1888, certo? Não existiam cortiços, mas com essa frequência, como o enunciado fala, não. E, mais uma vez, até pegando, né, na linha de raciocínio do nosso amigo Arthur aí, muito frequente, como é que eu posso interpretar se é muito ou pouco frequente? Então, assim, claro que eu entendo que cabe uma dúvida nessa parte, mas a presença de imigrantes italianos empobrecidos, não. O que o imigrante italiano vai caçar na região do Vale do Paraíba, em São Paulo? Produção cafeicultora, que já era uma tendência, né, cultural, né, da agroexportação brasileira, né, sempre que ele ia para o sul, e lá era uma colônia de povoamento, em vez de colônia de exploração, né, então ele poderia se desenvolver muito, muito melhor no sul do Brasil, até porque a condição climática favorecia, né, os europeus irem para o sul. A letra E está, então, descartada, tá bom? A letra D, as primeiras favelas
As primeiras favelas brasileiras se originaram devido à expansão da atividade industrial no centro da cidade de São Paulo, no início do último quartel do século XIX. Primeiro, gente, que a atividade industrial brasileira, né, a expansão, ela acontece durante o governo do Getúlio Vargas, né, na década de 1930, tá? Naquela época do Estado Novo, salvo engano, acho que em 34, né? E a criação da CLT, isso é mais dentro de história, viu? A criação da CLT foi em 1943. Naquela época, Vargas cria a indústria de base, né? O que é indústria de base? É aquela siderúrgica, aquela que vai pegar o minério da natureza, né? O minério de ferro, prata, ouro, cobre, e transformar numa barra metálica. Tá bom, César. Aqui, então, assim, não cheguei na resposta ainda para expor para os colegas ainda não, César. Ó, então, tá? As primeiras favelas no Brasil, gente, certo? Elas surgem durante a atividade industrial, mas mais marcante com o processo de êxodo rural, tá? Então, naquela fase do início do êxodo rural, década de 30, o povo saindo do campo, indo para a cidade, que a coisa começa a alavancar, certo? Cortiço é uma região de menor desenvolvimento. Isso sempre existiu em qualquer lugar, tá? Desde a cidade que tem 12 milhões de habitantes, igual a cidade de São Paulo, né? Pera aí, Matheus. Desde a cidade de Juramento, que tem um pouco mais de 2 mil habitantes na área urbana, tá legal? Então, é o seguinte, a letra D tá errada. A letra D tá errada, então, meninas, rapazes, tá? Então, as primeiras favelas, elas crescem devido à atividade industrial, mas aqui, segundo o quartel, se assim eu quiser falar, né? Segundo a Mari Tururu, Mari, relaxa, Mari. Segundo o quartel do século XX, né? Então, de 1925 para frente, né? Então, que nós tivemos a evidência da favelização, tá? Não, Bela, eu acho sensacional vocês participarem. O erro faz parte do aprendizado e é assim que a gente constrói. E, gente, esquenta a cabeça não. Vocês não são nem menos nem mais por causa disso não, tá legal? A letra C, a maior concentração dos cortiços na cidade de São Paulo, presentes no último quartel do século XIX, localizava-se na posição mais central da aglomeração urbana. Essa é a resposta, essa questão da faculdade lá de São Paulo, de CC da FAMERP, São José dos Campos, eu agora fiquei na dúvida, tá? Se alguém tiver necessidade, fizer prova em São Paulo, me procura depois que eu vou olhar a fonte e respondo, tá legal? Então, César, você respondeu certinho, César, você ganhou, César, acertou, parabéns, tá? A letra C é a resposta. Agora, vamos entender aqui, meninas. Peraí, deixa eu só voltar aqui no chat aqui, que eu vi só uma parte da conversa. Tchum, 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 tchá. Matheus, peraí, Matheus. Matheus tá na parte de geografia física, tô na geografia humana, Matheus. Volta, Matheus, calma, Matheus. Surto de quê, CS? Matheus é babaca. Ah, sério? Não achou que ia acertar, não? Então tá bom, como diz, é o chute técnico. Vestibulando não erra mesmo, exatamente. Vestibulando não erra mesmo, não, gente. Vestibulando persevera, tá? Como diz os meninos assim, respira, como é que é? Inspira, expira, não pira, né? Então é o seguinte, boboca. Ai, Gabriel. Então a letra C, a concentração dos cortiços na cidade surge, né, em São Paulo, né, na faixa do último quartel de 1875 para frente, onde havia aglomeração urbana, onde havia as maiores favelas aí. As maiores plantações de café, perdão. O que está errado na letra B? A primeira favela carioca teve sua origem no forte empobrecimento da população, no contexto da crise cafeira na região serrana do Rio de Janeiro. Gente, pelo amor de Deus, aí acho que ninguém poderia falar assim, vou marcar a letra B de bola. Pelo amor de Deus, tá? Por quê? A favela carioca ali, então ela surge, gente, do processo de êxodo rural, né? Processo de industrialização. E aquilo ali tem a origem, ou melhor, ela se intensifica naquela época. E quando nós temos a vinda da família imperial para o Brasil, tá? O Rio de Janeiro,
o Rio de Janeiro passa a ser, então, assim, o estado do Rio de Janeiro, tá? Passa a ser a concentração da família portuguesa aqui. Só que não é na cidade do Rio de Janeiro, mas sim na área serrana. É Petrópolis, é Teresópolis, tá legal? Então, ali eles escolhiam as melhores casas, as melhores construções, os melhores locais para receber, né, a corte portuguesa naquele momento, tá? Então, assim, as pessoas menos favorecidas ficavam nas áreas mais comprometidas, né, nas áreas menos desenvolvidas, tá bom? Ok, então a letra B fica errada. A letra A, a expansão periférica no século XIX, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, teve significativa presença de cortiços devido à chegada de imigrantes japoneses. Os imigrantes vieram para o Brasil, gente, para trabalhar, tá? Nas indústrias que começaram a aparecer, mas anteriormente a isso, certo? Nas lavouras, tá? Principalmente do café. Agora, falar que a periferia cresce por conta do japonês, gente, aí não, né? Por quê? Vocês podem perceber que a população japonesa tem um comportamento, né, uma cultura muito diferente em termos de trabalho do que a população, digamos, então, assim, nativa, brasileira, tá? Então, eles têm muito mais disposição de trabalho do que a gente, tá legal? Continuando aqui com vocês, tá? Então, resposta, CS mesmo que no chute acertou a questão, tá? E é assim mesmo, tá? Vamos pela intuição também. Órfãos da cana, número 6. Gente, se houver dúvidas aí, podem me interromper, tá? Matheus, espera aí que eu vou chegar na sua resposta, mas eu não posso fugir da linha nossa aqui, não. Não sei o que o Matheus está resolvendo de exercício para pensar nessa parte de geografia física. Processos mecânicos no temperismo físico. Tá, eu vou quebrar o gás seu, Matheusinho. Só que se a gente boa, eu vou responder rapidinho para você aqui. Processo mecânico no temperismo físico, Matheus, é isso aqui, ó. Eu tô vendo o sol lá fora, né? Eu coloco a minha caixinha de som aqui, tá? Então ela vai dilatar, né? E quando chegar à noite, a ausência do sol contrai, dilata e contrai. Só que eu não vejo alteração de tamanho, mas tem uma alteração na estrutura. Se eu deixar isso se repetir por muito tempo, daqui a um tempo isso aqui vai perder sua característica original. Eu não falo nem apenas do funcionamento, tá? Mas da cor também, que vai mudando, que vai ressecando o plástico, que vai deteriorando, então gerando um processo de erosão. Beleza, Matheus? É isso aí em resumo, meu brother. Por nada, meu querido. Agora, tendo dúvida nessa parte, manda lá no zap. Mas, gente, de segunda a sexta-feira, tá? Eu vou colocar os horários lá na descrição. Mas se quiser mandar no final de semana, pode mandar. Eu só vou responder depois agora. Porque senão, moçada, a gente não vive, né? Então, viver é melhor que existir. Já dizia o filósofo aí, né? Órfãos da cana. E não é, gente, e não é do mé, não, viu? Não é órfãos do mé. Quem sabe, todo mundo entende o que é o mé, não é isso? Não é órfãos do mé, não. A cana, cana em si, tá? Cana de açúcar, tá? Não sei se alguém sabe o que quer dizer o mé, né? Vamos lá. Mecanização da lavoura cria legião de ex-boias frias, desempregados no país com problemas de saúde, sem vagas de trabalho, migração para São Paulo trava. Não é vaquinha, não, não é isso não, ou mu, não, né? Se cana enriquecesse, eu seria milionário. Trabalhei 26 anos direto, cortando 18 toneladas por dia. Tenho dores na coluna e um braço torto. Foi só o que eu consegui ganhar. Disse Geraldo Mequiades, de 52 anos. Eram milhares, mas com o aumento vertiginoso da mecanização das lavouras, foram praticamente expulsos dos canaviais. Uma legião de Geraldos, Raimundos, Josés e acrescento também, gente, Severinos, tá? Aconteceu na produção canavieira do Nordeste, tá legal? Viu suas vidas tomarem outros rumos por causa das máquinas. Não foram derrotados só pela tecnologia, mas perderam espaço também devido a um acordo que restringiu a queima da palha da cana, responsável pela fumaça, fuligem, gases tóxicos e obrigou as usinas a se mecanizarem cada vez mais. De acordo com os fatos apresentados no texto, é correto afirmar que a modernização tecnológica da agricultura brasileira, item A, apresentou resultados socioambientais de diminuição de impactos negativos, como a degradação dos solos e dos recursos hídricos, além da minimização dos problemas causados à saúde humana pelos agrotóxicos. Letra B, aumentou a mecanização do campo brasileiro, resultando na gradual eliminação dos boias frias e no cenário rural, sobretudo nas atividades agrícolas paulistas, gerando um reordenamento no processo migratório socioespacial.
Letra C, intensificou o percentual de lavouras na região, perdão, intensificou o percentual de lavouras não mecanizadas no centro-sul, tomando essas áreas espaços atrativos para migrações de milhares de pequenos poceiros, parceiros e arrendatários. Isso é a fome, gente. D. Diminuiu as desigualdades regionais no país, reorientando a ocupação e utilização de terras para a produção, tomando a região Nordeste e Amazônia áreas concentradoras dos fluxos migratórios. Item E. Desencadeou avanço na fronteira agrícola na Amazônia, diminuindo o número de grandes propriedades ligadas às empresas multinacionais, resultando em menor expansão das atividades extrativistas. Pensem um pouquinho aí, tá? Para mim apontar uma resposta. Eu falo que a anterior tinha um nível mais elevado de dificuldade, essa daí está no nível intermediário, viu, gente? Tiago me apontou como sugestão de resposta a letra B. Vamos ver se o Tiago vai acertar então. Esperar mais uns minutinhos aqui, só para ver se a gente segue o baile direitinho, tá? João, Oi, meu bem. eu posso sair um pouquinho mais cedo, porque eu vou ter que almoçar com minha mãe na casa da minha avó, tá em Mirabela. Mel tá em Malque. Sei. Não, Vai não sair vocês duas? almoço. Vai vocês duas juntas? Não, eu tô em Mirabela, a Melissa tá em Montes Claros. Tá. As gêmeas separadas. Tá bom. Tá bom, Lu. Tudo bem, pode, meu anjo. Então tá, obrigada, João. Beijo. Por nada, beijo. Ô, Tiagão, vamos lá então. Isabela também falou que é letra B, então vamos aqui. Gente, o tempo tá voando aqui com vocês, tá? Nós vamos encerrar nossa aula no horário. É 12h50 ou uma hora que acaba a aula? Uma, né? Beleza. Então temos 30 minutos aqui, dá pra gente fechar essa parada aqui, beleza. Ó, então, gente, eu vou já fazer um suspense, não? Será que o Thiago tá certo? Vamos ver aqui. O que que os universitários nos dizem aqui? Será que o Thiago tá certo? Muito bom, Thiago. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bela também acertou a questão, tá? Então, Thiago, parabéns, você está correto, amigo. Você está certíssimo. E vamos à explicação agora, então. Um comentário bem rápido aí, viu, gente? Acho que são 11 questões que eu separei para vocês aí e dá para a gente finalizar isso se Deus quiser. O Gabriel, se quiser, pode sair mais cedo. Beleza, Gabriel, 12h58, tá bom? De acordo com os fatos apresentados no texto, é correto afirmar que a modernização tecnológica da agricultura brasileira. Eu falo do que dentro dessa matéria, gente? Eu estou falando com vocês de Revolução Verde, né? Óbvio que está dentro de espaço agrário. Eu estou falando de concentração fundiária. Eu estou falando de aspectos culturais, tá? Ou seja, era uma questão cultural a essência do Boia Fria. O Boia Fria é aquele cara que subia gente no caminhão aí, morava numa cidade a 200, 300, 400 km de distância, e aí as empresas, né, as usinas que produziam cana-de-açúcar, né, que produziam o álcool, que hoje a gente chama de etanol, né, a parte da cana-de-açúcar, então contratavam o pessoal para trabalhar no corte da cana. Só que eu pergunto para vocês, o choque do petróleo, ele foi em 1974, o primeiro choque, tá? O segundo foi em 79. O choque do petróleo fez o governo federal, né, o governo brasileiro, na década de 70, né, na década do milagre econômico, investir na expansão das lavouras de cana-de-açúcar. Por quê? Então, começava ali o modelo do carro movido a álcool. Então, nós tínhamos duas versões de veículos com motor a combustão, o carro a gasolina e o carro a álcool, tá? Um ou outro motor, beleza? Olhem onde estou falando com vocês. Mistura um pouquinho da história com um pouquinho também da nossa parte de fontes de energia no Brasil, tá? E nessa onda toda, terceiro ano, essa realidade fez com que expandisse muitos latifúndios monocultores da cana-de-açúcar. E muita gente pergunta, era para exportação, João? E eu respondo, não. Era a produção voltada para o mercado interno, para atender a demanda da cana-de-açúcar, já que a gasolina estava muito cara, porque grande parte era importada, tá bom? Então, nesse cenário todo, aí o Boia Fria é aquele cara, gente, que subia naqueles caminhões que eram de transportar carvão, que tinha... Gente, peraí.
Eu estou falando de uma coisa aqui, mas custa nada, nós já estamos na internet aqui, né? Então, a nossa vantagem, eu vou passar para vocês aqui, ó, caminhões, e vocês também têm aí também, né? Mas eu gosto de mostrar a imagem para poder explicar. Boia fria, tá? Ou caminhões de boia fria, tá? Imagens aqui. Tem uma imagem aqui, beleza. Esse aqui vai me ajudar. O famoso pau de arara, tá? Eu vou parar a apresentação com vocês aqui, certinho. Parar a apresentação. Vou fazer uma apresentação da minha tela inteira, tá? Então, vocês vão visualizar minha tela inteira aqui do meu computador. Isso, beleza. Compartilhando agora. Gente, considero que vocês estão vendo a minha tela inteira aqui, tá legal? E nessa visualização, olha aqui. Era isso aqui, gente. Eram umas estacas aqui que eles colocavam, às vezes colocavam uma lona aqui para proteger da ação do tempo. Aqui a gente tem criança, tá? Mas isso aqui representa, tá? Até hoje, um modelo de transporte nas escolas rurais lá do sertão nordestino, tá? Então, assim, isso aqui é um recurso que se usa hoje, a placa do carro, uma placa de um carro novo já. A placa não é a mais nova, né, do Mercosul, mas é a placa que já tem com 3 letras. Então, esse é um exemplo do boia fria. Agora, é claro que, gente, nós temos problemas, né? Então, aqui algumas chaves que vão representar isso aqui. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Eu tenho, né, os efeitos negativos desses, né, transportes que hoje são vistos como sendo ilegais, tá? Aqui é o clássico exemplo ilustrativo, né, do que a gente tem também. Então, os caminhões eram assim, gente, transportavam nessa carroceria que às vezes tinha só uma tábua para o povo sentar ou sentava de qualquer jeito. E assim, um acidente, infelizmente, matava muita gente. Hoje, né, o Ministério do Trabalho e Emprego proíbe esse tipo de transporte, né, e assim, para um boia fria ser transportado, tem que ser, sim, no caminhão, no ônibus, tá? O ônibus, assento para cada um, ninguém vai em pé, nem nada, com cinto de segurança e tudo mais. Essa é a teoria, se a prática foge um pouco essa situação, ou muito, então já não cabe a gente abrir um momento para debater sobre isso ainda não. O fato é que esse modelo de transporte fica muito concentrado nas regiões mais pobres, tá? Como disse a vocês aqui, essa imagem do famoso pau de arara, certo? E, gente, uma coisa que vale ressaltar aqui para vocês é a seguinte, tá? Que dentro dessa imagem do boia fria, nós temos também, né, condição de alinhar. Deixa eu só chegar na linha da resposta aqui, tá? Que eu falo com vocês. Deixa eu só ver meu. Tá, peraí. Deixa eu só ver aqui minhas questões com vocês aqui, peraí. Eu vou chegar na linha da resposta aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso. Eu não vou continuar compartilhando a minha tela inteira aqui, porque é interessante eu alinhar essa parte com vocês. Deixa eu ver aqui. A letra D. Diminuir a desigualdade regional no país, reorientando a ocupação e utilização de terras para produção. A modernização tecnológica foi aumentar a desigualdade. Primeiro, já está errado por causa disso. Tornando a região Nordeste e Amazônia áreas concentradoras de fluxos migratórios. Errado, viu, gente? Tá? O que aconteceu foi o Nordeste brasileiro ter uma migração de retorno. A mecanização do campo no Sudeste e Sul do Brasil, pós segunda metade do século XX, tá? Ou seja, durante a fase da Revolução Verde, tá? Durante o período de golpe militar que chegou em 31 de março de 64, né, na época da ditadura militar, do regime militar. Então, naquele momento, a Revolução Verde ela priorizou a mecanização do campo e, em contrapartida, ela contribui para reduzir a mão de obra no meio rural e, consequentemente, muitos trabalhadores daquela época para cá começaram a fazer uma migração de retorno, tá? A chamada migração de retorno, tá bom? Só que isso se intensifica no final dos anos 90, início dos anos 2000. João, qual foi a época de maior intensidade em que os nordestinos saíram das suas terras, saíram do Sudeste, especialmente de São Paulo, e voltaram para o Nordeste? Final dos anos 90, início dos anos 2000. Explico daqui a pouquinho para vocês por que isso. A próxima questão. A letra C. Intensificou o percentual de lavouras não mecanizadas no Centro-Sul. Ué, eu estou falando algo incoerente, né? Eu estou falando da modernização tecnológica, redução do emprego dos boias frias, né? Então, eu estou intensificando o percentual de lavouras não mecanizadas, né? Muito pelo contrário. Tornando essa área espaço atrativo para migrações de milhares de pequenos poceiros.
parceiros e arrendatários. Não, gente, o Centro-Sul é a parte que pega o Sudeste brasileiro, tirando o Norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, pega o Centro-Oeste, tá? Então, excetuando uma parte ao norte do Mato Grosso, tá? Então, entra o Mato Grosso sem a parte norte, Mato Grosso do Sul e Goiás, e o sul do Brasil. Isso é o centro-sul do país. Em regionalização a gente fala isso, tá legal? Então, a letra C fica fora. Então, a letra B, que é o gabarito da questão, aumentou a mecanização do campo brasileiro, resultando na gradual eliminação dos boias frias do cenário rural, sobretudo nas áreas agrícolas paulistas, né? Vamos lembrar também, além da cana-de-açúcar, atividade manual do café, tá? Gerando um reordenamento do processo migratório socioespacial. Isso mesmo. Então, ao passo que as pessoas estavam indo em massa para São Paulo, né, elas começam a migrar para outras regiões, para outras cidades, talvez dentro do Sudeste, tá bom? Terceiro, Mercúrio, o seguinte, dentro dessa linha de raciocínio, a letra A fica errada, e vou reforçar a letra B agora. A letra A apresentou resultados socioambientais de diminuição de impactos negativos, como a degradação dos solos e dos recursos hídricos, além da minimização do problema causado à saúde humana pelo agrotóxico, tá? Por que a letra A não se encaixa como resposta aí? Os impactos negativos de degradação do solo e dos recursos hídricos, gente, eles continuaram acontecendo. Se eu tenho uma máquina que vai trabalhar em prol do ser humano, tá? E o modelo de cultivo é o mesmo, tá? Eu não melhoro esses impactos negativos, não. Muito pelo contrário, eu tenho daí uma questão mais preocupante, porque a máquina tem um peso maior sobre o solo, tá? Então, a compactação maior. Então, tem uma atenção maior para ver se o solo está muito ou pouco compactado, tá? Então, isso aí é algo que deve ser levado em consideração. Se vocês me perguntarem assim, João, o impacto negativo para o solo é maior com boia fria ou com a máquina? É com a máquina. Mas é um necessário. Porque, gente, o trabalho de boia fria é desumano. O cara acorda 2, 3 horas da manhã, prepara a marmita dele, aquela antiga marmita de alumínio, amarra num pano de prata e tal, leva para o local do açúcar, que o caminhão vai levar eles, né? 5 horas da manhã tá saindo de lá, né? Já começa a trabalhar. Quando é 9 horas da manhã, tá almoçando. 9 horas da manhã, ela almoça. Aí meio-dia é quase horário de tomar café, porque 3 horas da tarde, no máximo, eles já estão saindo, porque começa a escurecer. Então, assim, dependendo da época, e essa época aqui, então, por exemplo, tá? Então, o risco de ter, assim, como é que fala? Ser picado por algum animal, algum inseto, enfim, é grande. Então, aí é a hora que se para. E aí volta, chega em casa, na casa da fazenda lá, vai tomar o banho, vai descansar, vai jantar, vai dormir. Dorme 7, 8 horas da noite para no dia acordar cedo de novo. Gente, é desumano, tá? Frente à realidade hoje que a tecnologia apresenta. Então, por isso que a letra A fica fora de questão, tá bom? A eliminação dos boias frias, gradual eliminação, ela é acompanhada do Ministério Público, né? Ministério Público, não, desculpa, gente, Ministério do Trabalho. E aí, alguns trabalhadores que estão na linha do boia fria, quem é recentemente, né, trabalhador boia fria, ele acaba sendo orientado a fazer cursos de qualificação, de especialização, né? Um curso técnico, gente, que o sistema, né, S ofertou por muito tempo aqui no Brasil, algumas ainda continuam ofertando, né, do Senai, do Senac, do Senar, né, o sistema S, um serviço voltado para a área social, né. Um exemplo, você conhece alguém que trabalha com um pedreiro, o cara é ajudante de pedreiro, então o governo oferecia para ele, né, de uma forma mais ampla. Hoje até, eu não sei como é que está a situação hoje, para ser sincero, tá? Então, o governo oferece lá um curso de técnico em edificações, um curso para mestre de obras. Então, você é apenas ajudante de pedreiro, você não tem o conhecimento do pedreiro. E aí, o curso técnico vai oferecer para você um curso de mestre de obras, para você ser um pedreiro. Tem muita gente que entrou nessa fase, nessa onda. Gente, durante os primeiros anos, né, 2003 em diante do governo do PT, do governo Lula, isso aconteceu, tá? Então, houve um incentivo muito grande, uma qualificação profissional. Esses cursos aí melhoraram em quantidade de serviços ofertados. Agora, é claro que, se vocês me perguntarem, João, todo mundo então saiu da pobreza? A gente já sabe claramente que não. Teve gente que continuou no mesmo patamar. Por quê? Gente, a coisa é simples, você trabalha o dia inteiro, o que sobra para você estudar é à noite. É uma realidade hoje de grande parte da população brasileira, tá? Então, quem tem o privilégio, né,
de fazer diferente, ficar só estudando, ou já está numa fase que só precisa trabalhar, então tá ótimo, beleza, tá? Agora, você estuda, trabalha durante o dia inteiro, à noite você vai estudar. Aí o cara fala assim, não, beleza, eu vou e tal, porque eu quero uma condição de vida melhor para minha família e tal, tal, tal. O cara que era boia fria, o cara que é ajudante pedreiro, então ele vai buscar o melhor para ele, e para a família, óbvio. O crescimento dele, gente, implica no crescimento de um país, tá? A economia agradece quando o cara faz isso. Só que é o seguinte, é todo mundo que vai querer fazer isso? Não, eu não vou não, porque eu vou ficar em casa à noite, não posso perder a novela das 9. Me poupe, né? Então, assim, você vai falar assim, eu vou perder a novela das 9 e tal, porque vai acontecer assim, assim. Poxa, velho, aí você tá pregando pesado. Não, porque eu vou prestar atenção lá no jornal que tá passando 8 horas, 8h20. Cara, aprendizado mais concreto e consolidado do que aula presencial, tá? E com atendimento especial, igual esse remoto que a gente está fazendo aqui, poxa, velho, não existe, tá? Não existe. O jornal vai te dar a notícia de uma atualidade que você não sabe nem embasamento. Então, é por isso que eu estou dizendo que, né, o trabalhador boia fria, ele não ficou desamparado, não, gente. E é importante entendermos que é um ofício que deve, sim, ser extinto, tá, o mais breve possível, tá? Então, os latifúndios monocultores da cana-de-açúcar, eles estão, sim, por exigência do governo, né, entrando numa fase de mecanização. Como sugestão cultural, vocês que fazem prova agora de vários vestibulares, leiam, se já leram, façam uma nova leitura, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, tá bom? Retrata muito o contexto cultural do nordestino, viu, gente? O Retirante fala de migração ali, fala de paisagem, fala de lugar, fala de vegetação, certo? Então, assim, é bastante enriquecedor. Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Galerinha do bem, vamos lá então mudar o nosso assunto de parte agrícola, vamos falar um pouquinho da indústria, tá? E meninos, não estranhem, tá? Se eu repetir esse assunto outra vez para vocês, tá? Eu não sei como é que tá a divisão, acabei esquecendo isso aí, como é que ficou, mas não tem problema não, tá? Se for eu ou não que for trabalhar essa parte da indústria, a gente vai, na revisão, abordar do mesmo jeito. Número 7, a indústria aparece na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de incentivos federais, ou para explorar recursos minerais. Tá? Entre os enclaves industriais na Amazônia, destaca-se a Zona Franca de Manaus, criada em 67, sob a supervisão da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Sobre a Zona Franca de Manaus, pode-se afirmar que, tá? A implantação da Zona Franca de Manaus consistiu numa estratégia geopolítica, cuja principal meta era reforçar o poder nacional na considerada região de fronteira. Item 2, os capitais dominantes são transnacionais e praticamente não se utilizam matérias-primas ou insumos regionais da produção industrial nessa área. Item 3, muita atenção aí, viu? Porque pouco se fala sobre essas características. A balança comercial da Zona Franca de Manaus é positiva no intercâmbio com o mercado externo. Haja vista que, com isenção de impostos sobre exportação, suas mercadorias destinam-se prioritariamente a esse mercado. Item 4. Na década de 90, a política de abertura da economia nacional com a redução de tarifas de importação foi muito positiva para a Zona Franca de Manaus, pois ampliou as vendas para o mercado interno e propiciou o aumento do número de empregos diretos e indiretos no polo industrial amazônico. Bem te vi cantando ali. Gente, resposta então para vocês me alinharem essa questão aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ter que dar uma acelerada aqui, senão não vai dar tempo, não. Respostas, aceito sugestões, leiam os itens ali e me apontem uma respostinha da hora. Bora, terceirão, bora, terceirão. Bora, terceirão, bora, terceirão. Ô, gente, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ter que suspender essa parada aqui, porque o horário não vai permitir, não. Deixa eu só ir direto na resposta e fazer o comentário com vocês. Tem que fazer a chamada também, tá? Deixa eu só... Primeiro, enquanto vocês vão pensando aí, deixa eu só fazer a chamada que eu vou dar sequência na questão agora. Só para essa apresentação aqui. Parei a apresentação. Volte para o meu rostinho lindo, maravilhoso.
Lista de presença, terceiro ano, Mercúrio. Terceiro Mercúrio, hoje é dia 28/5. Gente, a Alana está presente? Chat ou na voz? Presente. Beleza, Alana. Ana Cecília tá aí, Ladeia? Beleza, Cécio. Ana Flávia Alves. Ana Gabriela Montalvão. Ok. André Matheus. André Matheus, beleza. Arthur. Presente. Beleza, meu querido. Bernardo. Presente, professor. Beleza, garoto. Brenda Nicole. Beleza, Brendinha. Bruna Laís. Beleza, Bruna. Camille. Elisa Bernardino. Gabriel Oliveira. Presente. Meu garoto. Gabriela Correia. Presente. Ok, Gabizinha. Giovana Coimbra. Ok, Giovana Silva Lucena. Giovana Silva Lucena, nem... Ah, tá, desculpa, Ju, agora que eu vi aqui. Emily. Beleza, minha querida. Bela Catarucci. Ok, Bela. Ívia Júlia. Ívia. João Pedro Carvalho. Presente. O garoto. Júlia Correia. Ju Correia Campos. Júlia Gomes Milo. Júlia Milo não está presente. Júlia Gontijo. Cadê Ju Gontijo? Ué, as Júlias não estão presentes. Juliana Carneiro. Ok, Ju. Lincoln Luiz. Presente. Valeu, garoto. Lívia Gonçalves Tolentino. Cadê Lívia? Luísa Rodrigues. Lu falou para mim. Maria Vitória Assunção. Ok, Mavi. Mariana Pontes. Beleza, Mari. Matheus Rodrigues. Alô. Mel Gomes Dias. Presente. Melissa Rodrigues. Presente. Mel Souza Moreira. Mel Tiago Medeiros. Presente. Vinícius Figueiredo. E Ana Júlia Mota. Beleza, beleza, beleza. Então tá. Turminha, ó, o seguinte, deixa eu só fazer uma coisa aqui, só para confirmar. Ó, Lívia não respondeu, as três Júlias não responderam, Ívia, Júlia também não. Ana Flávia, peraí, Ana Flávia Alves. Ana Júlia Mota. Ana Júlia Mota respondeu certinho, tá? E Ana Flávia Alves não respondeu. Ana Rodrigues. Ana Flávia Alves Rodrigues respondeu. Oh, foi mal, Ana. Tá vendo? É bom a gente fazer a conferência, então, no final. Tudo bem, Ana, porque tá Ana Rodrigues aqui, eu tô procurando Ana Rodrigues. Ana Flávia Alves Rodrigues, foi mal. Não, beleza. Então, aqui, gente, seguinte, ó, vou ser rapidinho aqui, tá? Assim, não vamos ficar cozinhando muita coisa, não, esticando, porque o assunto nosso vai ser bem amplo na outra aula, tá legal? Eu vou alinhar com vocês os conteúdos aí, tá bom? Falar o que já estudamos, o que a gente vai estudar ainda. Eu vou já fazer um checklist para vocês do terceiro ano, especialmente para o terceiro ano. Não estou fazendo isso com o segundo nem com o primeiro ainda não, porque assim, eu estou falando com vocês do terceiro ano porque há uma preocupação em conclusão do ensino médio da melhor maneira possível, gente, tá? Deixa eu só responder aqui então. A questão número 7, tá? A resposta, eu tinha já feito ela aqui, anotei no meu celular. Se tiver dúvida, gente, por favor, podem me chamar, tá? Bate com a questão da fonte aí, que eu me perdi agora de onde é. Letra A, que é a resposta 1 e 2. A implantação da Zona Franca consistiu numa estratégia geopolítica
aquele negócio do lema de integrar para não entregar, tá bom? Aproximar a população para aquela região que era considerado um vazio demográfico. O norte era considerado um vazio demográfico, tá? E o item 2 está correto. Os capitais dominantes são transnacionais e praticamente não se utiliza matéria-prima ou insumo regional na produção industrial nessa área. Porque, gente, lá vai produzir isso aqui, pessoal, vai produzir um celular, tá certo? Vai produzir uma calculadora, né? Vai produzir qualquer gênero ali eletrônico. Então, a matéria-prima não vem de lá, vem de fora, né? Então, a tela do celular, a tela touchscreen, o invólucro, a bateria, o circuito integrado, tudo vem de fora, tá legal? Então, ele vai ser montado lá na Zona Franca. O item 3 está errado porque também a balança comercial da Zona Franca é positiva no intercâmbio com o mercado externo, porque não tem tributos para entrar com os produtos ali não, gente. Não se paga impostos ali não. Ali é uma região chamada de zona aduaneira, tá? E suas mercadorias destinam prioritariamente ao mercado externo, exportação. Não, a produção ali é para atender a demanda do mercado interno. É óbvio que tem exportação, mas a prioridade é o mercado interno. O item 3 é errado por causa disso. Item 4, na década de 90, a política de abertura da economia nacional, com redução da tarifa de importação, foi muito positiva para a Zona Franca. Não, muito pelo contrário. Reduzindo os impostos dos produtos aqui, então enfraquecia um pouco a participação da Zona Franca de Manaus no consumo desses produtos, tá legal? Por isso a letra A. Questão número 8, meninos e meninas. Eu tenho aqui um organograma a seguir, tá? Tem industrialização brasileira, o plano de metas, a linha da ampliação da estrutura básica, construção de hidrelétricas, tá? Rodovias também, certinho? Deixa eu ver uma coisinha aqui, moçada. Tá. O que isso representa, né? Um período da industrialização brasileira que instaurou uma política conhecida como a política, tá? Desenvolvimentista. Eu vou explicar ela para vocês se for eu que trabalhar aí em indústria para vocês. O que foi essa política desenvolvimentista, tá? Então, a letra E, certinho? Gente, rapidinho mesmo, voando. O plano de metas ele foi adotado na década de 60, né, durante o governo de JK, né, foi um período, né, de expressivo crescimento da economia, baseado naquele modelo chamado keynesianismo, né, o controle do Estado dentro da economia, o Estado interventor na economia, né, que é praticamente o contrário do liberalismo, tá legal? Investiu em estrutura de transporte, tá, construiu rodovias hidrelétricas. Então, assim, o Brasil teve um crescimento expressivo na década de 60, um boom de um crescimento nos anos 70 também, tá? Tanto que a década de 70, né, ela acaba sendo marcada pela expressão do milagre econômico brasileiro, tá? Bom, detalhes mais para frente aí depois para vocês. Vamos lá, número 9. Eu tenho um projeto logístico no centro-norte do Brasil. Nos últimos, gente, é porque tá ruim para enxergar aqui no computador, e se eu fechar essa janela aqui, eu vou ficar sufocado, né? Nos últimos meses, iniciativas em rodovias, hidrovias e ferrovias registraram algum avanço para a abertura da chamada Saída Norte, ou Arco Norte. Quem vai fazer prova no final do ano aí, das particulares, principalmente, fiquem atentos que eles gostam desse assunto que tem a ver com atualidades, viu? Que poderá, segundo a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, reduzir em mais de 30% o custo do frete de produção do Mato Grosso enviado ao exterior, o que possibilitaria um adicional de renda de 10% para o produtor de soja e 20% para o produtor de milho. Da porteira da fazenda até o porto, o custo do transporte da produção brasileira é mais de 4 vezes superior à dos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem um custo de transporte muito grande, tá? E assim eu estou traduzindo para vocês isso. O Brasil tem assim, deixa eu só pegar um exemplo, que eu trabalhei na matéria com os meninos aí, acho que foi segundo ano. Ó, esse foi o nível aqui, tá? Aqui até então. Gente, a capacidade produtiva do Brasil está aqui, e a capacidade de transportar essa produção está aqui. Então, naturalmente, eu tenho um custo muito alto, então eu não consigo ampliar essa capacidade produtiva, porque senão não consegue transportar tudo, então eu vou ter um custo elevado da produção, né? Porque o transporte é caro, porque o frete é caro, tá bom? Com a implantação dos projetos logísticos mencionados, a competitividade dos fazendeiros brasileiros será mais intensificada pelo seguinte fator. Então, a letra B de bola, a localização dos mercados consumidores, tá bom? Deem uma olhada aí e me procurem para, por exemplo, se tiverem dúvidas aí. Número 11, os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação no Brasil, essa eu não fiz, não, são produtos a granel, dentre os quais pode-se destacar o minério de ferro, petróleo, derivados de soja
que por possuírem baixo valor agregado e por serem movimentados em grande volume, necessita de uma infraestrutura de grande porte e baixos custos. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas de navios, caminhões e trens que, por ficarem grande parte do tempo ociosos nas filas, têm seu custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja apresentados no texto seria isenção de impostos de transportes, construção de terminais atracadouros, diversificação dos parceiros comerciais, contratação de trabalhadores portuários, intensificação do policiamento das rodovias. No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar problemas logísticos da soja apresentados no texto seria a construção de terminais atracadouros, viu, gente? Que é resolver justamente isso aqui, ó, resolver esse gargalo que eu tenho aqui, tá beleza? Então é isso, dê uma olhada nas respostas aí, tendo dúvidas, estou à disposição. Galera, vamos almoçar então. Como prometido, Gabriel, acabando um pouquinho mais cedo, minutos mais cedo aí, tá? Vamos almoçar, interrompendo a gravação. Valeu, muito obrigado.